Muito bem. Eu vou citar aqui uma frase desse livro que eu estou buscando esses conhecimentos para passar aqui para vocês. Chama-se Cartas Xamânicas, do James Sims e David Carson. Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre essa frase e a importância delas em nossas vidas. Depois vocês vão entender por quê. Todo e qualquer ser humano possui a capacidade de aquietar sua mente, de penetrar no silêncio para buscar as respostas e, por fim, saber. Vamos adiante aqui. Vocês estão acompanhando a tela, tá? Para vocês lerem aí na tela. A gente vai falar hoje sobre um arquétipo muito significativo, que é o arquétipo da introspecção, tá? Esse arquétipo, o que ele representa na nossa vida? Força de introspecção. Para atingir os nossos objetivos, devemos dominar a arte da introspecção. Reconhecer a força desse arquétipo nos permite entrar em sintonia com a energia da Mãe Eterna para receber o alimento da placenta do grande vazio. O que significa? Significa que no momento de um desafio que nós estivermos enfrentando, ao invés, a gente busca sempre uma resposta para aquilo que está acontecendo na nossa vida, diante daquele desafio. Todos nós, no primeiro momento que se apresenta o desafio, entra em conflito, começa a entrar em desequilíbrio, muitas vezes entra em aflição. Como é que eu vou resolver? Qual a solução para esse problema que eu estou vivenciando? E nós ficamos ali mergulhados naquela situação, preocupados com aquela situação, e nem sempre a gente faz trabalho de introspecção. A gente tem um exemplo na natureza, que é quando acontece a mudança de estação, por exemplo, do momento da primavera, momento da primavera para o momento de outono, onde a vegetação se transforma, as árvores começam a perder as folhas, existe uma preparação para o inverno, que é aquele momento de desafio para a natureza. Na natureza, a natureza vivencia aquilo, gente, aquele desafio que ela está enfrentando, assim como os animais também vivenciam aquele desafio de forma onde eles começam a entrar em conexão com as suas características, A gente vê, por exemplo, o urso, Vou citar aqui um animal. O urso, ele vai para a caverna, e fica lá o tempo todo na caverna até o inverno passar e ele sair da caverna, tá? Se abastecer, buscar novamente, alimentos, enfim, e vivenciar toda a sua natureza. E outros animais também fazem esse movimento de introspecção, esse movimento de recolhimento. E como é que nós lidamos com os nossos desafios? Se a gente não faz essa introspecção, como é que a gente tenta buscar a solução de um problema se a gente vivencia o problema, mas nós ficamos não na solução, nós não buscamos não a solução, mas a gente fica naquela briga interna, e a não aceitação do desafio que está passando. Todos nós temos aprendizados diante daquele desafio. Então, qual seria o importante a gente fazer no momento de desafio? É justamente fazer essa introspecção, nos recolhermos. Nos recolhermos para quê? Para que a gente possa entrar em sintonia com esse vazio. Nós temos medo do silêncio da mente. A maioria das pessoas tem muito medo desse silêncio
interno, que é o momento que você começa, né, nesse mergulho interno a se observar. E nós temos muita dificuldade em nos observar. Por isso que a gente vai, né, sempre foca no outro. A gente está sempre de olho para que o outro está, né, preocupado com o que o outro está pensando, como é que o outro está agindo, né, e busca a solução no aconselhamento, muitas vezes, né, ou fazendo alguma coisa para poder resolver a sua situação, mas baseado em uma crença externa. E não faz esse mergulho. O que é esse grande vazio? É um lugar onde residem as soluções. Essas soluções, elas estão em harmonia com os desafios que fazem parte da vida. Todos nós, né, quando despertamos, todos os dias, você abre os olhos, você está lidando com o mundo. Então, você vai receber naquele dia informações novas. E como é que você interage com o novo? Se você não se permite fazer essa reflexão. O que é o novo? Né? Diante daquele desafio que você vai enfrentar a partir do momento que você desperta. É justamente entender aquilo que se apresenta, o desconhecido. As pessoas têm medo, né? Tem medo desse mergulho, tem medo dessa reflexão. Não fazem essa reflexão. Por isso que vão em busca, né, não de soluções, mas vão em busca de que alguém coloque essa solução na sua mão. Alguém de fora, alguma situação externa se apresente e faça essa transformação para tirar você, né, desse estado de dor, desse estado onde você se colocou diante daquele desafio. Então, quando a gente entra em contato com esse arquétipo, ele vem mostrar para cada um de nós a necessidade de aprender a lidar com aquilo que está difícil naquele momento. Naquele momento que você está vivendo aquele turbilhão, né? Aquela situação, seja qual for a situação que esteja diante de você para o seu aprendizado, a primeira coisa que a pessoa faz, né, é não reconhecer, não aceitar aquilo que está sendo manifestado. Então fica em conflito, fica se sentindo vulnerável, fica se sentindo culpado, né? Ou trazendo pessoas, culpando a situação, uma série de fatos, né? Uma série de coisas, e deixando de se olhar, de mergulhar, de entrar em contato com esse vazio, que é tão importante. Tão importante. Durante a meditação, a gente costuma, né, nessa ferramenta que nós temos à nossa disposição, entrar em contato com esse vazio, mas muitas vezes é um momento muito fugaz, onde a pessoa não mergulha profundamente para entender aquele conflito, observar aquela sombra que está se manifestando, né? Por que eu estou vivenciando aquele problema? Qual seria a solução se eu não busco dentro de mim, né, aceitar as minhas fraquezas, aceitar os meus limites, aceitar aquele momento que eu estou vivenciando, aquela forma limitada que está se apresentando, né? Quando eu olho para aquilo e tiro a minha energia do julgamento e apenas olho para o desafio e mergulho profundamente fazendo essa introspecção, né? Eu consigo tirar a energia da preocupação, tirar aquela energia da revolta, porque eu vou trabalhar com a minha aceitação diante daquilo que eu estou vivenciando. E é isso que a natureza nos mostra. É isso que esse conhecimento xamânico nos traz através desses arquétipos. Então, numa vivência xamânica, numa meditação xamânica, nós entramos em contato com esses arquétipos para que ele nos mostre
a nossa inconsciência vindo naquele momento de encontro. Aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido, aquilo que está adormecido, aquilo que precisa ser revelado, para que a gente possa tomar atitudes importantes na nossa jornada, na nossa vida. Como é que nós conseguimos fazer isso se a gente não se permite fazer esse mergulho? Como é que nós podemos fazer isso se a gente não se permite vivenciar isso? A gente entra em conflito, né? E fica lá se debatendo. Os animais não fazem isso. Por isso que o xamanismo ele tem uma importância muito significativa, esse conhecimento, porque ele vem mostrar como é que a natureza interage com os desafios. Você vê isso no exemplo da vegetação, né? Depois que passa aquele período do ressecamento, ela floresce novamente. Primavera aparece, as flores, né? A cópia das árvores começa a ficar verdejantes, né? As flores aparecem e a gente não se permite essa oportunidade de se recolher durante o nosso período de inverno, que todos nós passamos, a gente não se permite, porque o medo da dor é tão grande que a gente potencializa a dor fugindo dela. E isso, o que acontece? Né? Diferentes situações se apresentam, porque aquilo está ali, presente. De alguma forma você tem que aprender a lidar com aquilo. Se você não está olhando para aquilo que está acontecendo, foge daquilo que está acontecendo, né? Buscando soluções fora, querendo um passe de mágica, aquilo se dissolva, aquilo se resolva sozinho, automaticamente, né? Você está perdendo a oportunidade de se autoconhecer, de entender aquilo que está se manifestando. Então, o desequilíbrio desse arquétipo que nós estamos aqui hoje falando, que é o arquétipo representado simbolicamente por um animal, né? Para que você faça essa introspecção, o que ele representa na sua vida? O desequilíbrio, ele está se manifestando, só que ele está se manifestando de forma desequilibrada. Aí você, o que acontece? Falta percepção com seus objetivos reais. Quais são os seus objetivos? Se você não se reconhece, se você não se percebe, começa a fazer escolhas que não são suas, né? Indo para caminhos que não são seus, indo atrás de crenças que não são suas, buscando informações que não são verdadeiras, porque não são da sua essência. Não é aquilo que você gostaria, né, realmente de manifestar. Então, vai em busca de situações e de escolhas, né, vivencia coisas que não têm muito a ver. E quem está fazendo isso com você é o outro lado, né, do ego. O ego que está extremamente, com muito medo, né, você não consegue fazer esse trabalho de introspecção e vai, né, para os exemplos externos. Então, muitas vezes a pessoa, puxa, busca caminhos, busca soluções fora, né, busca aconselhamentos, mas esquece de se entender, se compreender diante daquilo que está vivenciando, de se aceitar os seus limites diante de um determinado desafio, até para que você, com esse mergulho, né, com esse estado de introspecção, busque a solução, que de repente, né, você está tão focado no problema que você esquece de observar outras possibilidades para você sair daquele desafio, outras possibilidades. E está mergulhado, está acreditando que a vida é só aquele desafio, não tem outras possibilidades de aprendizado, outras formas, né, de crescer, de se desenvolver. Só existe aquilo.
Então se limita. Não entende, né, que essa descrença em si, ela ao buscar fora essa resposta, não vai reconhecer a sua capacidade de transformar, não vai reconhecer a sua capacidade de desenvolver outros conhecimentos, se abrir para outros conhecimentos. Fica tão preso, né, àquela situação, porque quando a gente fala introspecção, quando você fica mesmo em estado introspectivo, você consegue entender todo o problema que está sendo vivenciado, sem mergulhar na energia, porque a introspecção é justamente isso, você consegue sair do problema no sentido de que você não está focando no problema, você está olhando em você com todas as possibilidades. Nesse mergulho, onde você fecha os olhos externos e abre o seu olho interno, você começa a descobrir coisas em você que de repente você não sabia, capacidades que você não sabia que tinha para sair daquele momento, né? E a gente não faz isso, não faz esse movimento, porque fica mergulhado no problema e não fica nesse estado de introspecção, entendendo aquilo que você, o aprendizado que está sendo manifesto através daquele problema. Então não consegue, né, se desencilhar do problema. Vivencia o problema o tempo todo, justamente por falta de percepção desse arquétipo, quando ele se manifesta. Uma vivência, um sonho, porque esses arquétipos são trazidos, né, através desse despertar do conhecimento do xamanismo, uma vivência xamânica ou uma meditação xamânica. A gente vai de encontro a esses arquétipos. E eles vêm justamente para que a gente faça esse movimento, né, e faça essa reflexão. No caso hoje, como nós conversamos há pouco, eu estou trazendo um modelo, um arquétipo aqui, né, que eu não falei o nome para não sugestionar, porque depois a gente vai fazer uma vivência e eu não quero que ninguém fique sugestionado pelo arquétipo que está sendo representado, mas eu estou falando as características para a gente poder entender a importância de entender, né, de trabalhar com esses arquétipos, de reconhecer esses arquétipos e vivenciar esses arquétipos. Quando ele está em equilíbrio, ele mostra tudo isso que eu falei para vocês. Quando ele está em desequilíbrio, ele justamente ele se apresenta, né, nessa forma invertida ou nessa forma onde nós estamos vivenciando, que justamente essa briga interna de não fazer esse trabalho de introspecção, essa fuga, é fugir do problema. A gente não pode vivenciar o problema, né? Mergulhar no problema no sentido de achar que não há solução, porque há uma solução. De repente, a solução é uma outra escolha, é um outro caminho. De repente, a solução é você fazer uma outra coisa. E às vezes você está ali preso, né? Focado só numa coisa, esquecendo que a tua visão é assim, ó, é ampla. Porque a nossa sabedoria é muito, muito grande. E a nossa inteligência também, ela se amplia, né? Diante de um estudo, como nós estamos fazendo aqui, a nossa inteligência, quanto mais a gente estuda, mais a gente se desenvolve. Então, a gente tem muitas ferramentas a nosso favor para que a gente possa colocar diante do nosso caminho. E às vezes, sabe, se a vida está emperrada num determinado problema, você ficar focado no problema, isso não é assim, introspectar. Isso é paralisar, porque não enxerga outras possibilidades. Não enxerga por quê? Porque você está olhando para fora, né? Você está olhando para a turbulência e não está olhando para o seu coração. Por mais que, né, seja um momento doloroso, um momento difícil, olhar para o coração é importante, para o seu sentir, entender, se acolher. Acolher no sentido do quê? Eu criei essa situação difícil para mim, né? Para o meu aprendizado. Como é que eu posso resolver?
sabe? É um encontro, gente, é um encontro de amor pelo ser que habita o seu coração, que é você. E às vezes, porque o grande problema, né, que nessa busca de resolução, se coloca na posição de vítima, primeiro se coloca na posição de vítima de se achar, né, que não tem solução, né, que, enfim, que a vida não está lhe dando oportunidades, que as pessoas não estão permitindo que você se desenvolva, né, está colocando o seu poder na mão, né, da situação externa e esquecendo que essa mão é sua, essa força, esse poder, essa capacidade de se movimentar, né, de tomar as rédeas, que é aquilo que a gente está trazendo nesse arquétipo, quando você encontra, faz esse mergulho, encontra esse arquétipo e faz essa introspecção para entender aquilo que você está vivenciando. Aceitar aquilo que você está vivenciando. Aceitar não significa ficar prostrado diante da dor. Não, é se movimentar, né? Criar uma oportunidade para que você possa se autoconhecer, tá? Eu trouxe esse desafio para mim, tá? Agora eu vou entender por que eu trouxe, o que eu estou vivenciando, vou aceitar as coisas que eu senti, né? Nós precisamos aceitar aquilo que nós estamos sentindo. A gente não olha para o nosso sentido. Quando nós olhamos para o sentir, é sempre no sentido de não aceitar aquilo que está sentindo. Seja a dor, seja a raiva, seja a revolta. Sentimentos afloram, que não é só a tristeza. Muitas vezes a tristeza vem só para mascarar, né? Você não aceita toda a revolta que você sente atrás daquela tristeza. Porque se a gente começar a fazer o mergulho, outras sensações são despertadas. E a gente foge, porque é um lado sombrio, né? Isso que está dentro de nós ainda é um aspecto sombrio de não aceitação. Quando você começa a fazer esse mergulho, né? Lidar com esse inverno que você está vivenciando e aceitar todos os lados, todas essas faces, né? Quando a gente vai para essa caverna, a gente vai entra em contato com essa caverna, que é a nossa caverna, né? E mergulha nesse escuro, porque a caverna, o que é? Ela é totalmente escura. E você entra em contato com as suas sombras, não é porque você se revolte com elas, é para que você entenda aquilo que você cocriou, né? E ao aceitar aquilo que você vivenciou, as coisas que aconteceram, o desafio que se apresentou, aquilo que você fez para criar esse desafio, os personagens que apareceram, e não buscar, tentar, né, nesse mergulho, nessa reflexão, tentar modificar o outro, mas modificar você mesmo, no sentido de que eu modifico aquilo que eu reconheço. Apresentou problema, senti revolta, vou lidar com essa energia que apareceu, vou olhar para ela, vou conversar com ela no sentido de me acolher diante daquilo que eu manifestei. Se apareceu um sentimento de inveja, de ciúme, de raiva, né? São vários os sentimentos que acontecem durante uma sensação, uma situação difícil, né? Que existe a não aceitação do período que você está vivenciando. O desafio manifesta. Então, fugir não adianta. A gente tem que lidar com isso. Cada sombra manifesta, eu entendo, eu reconheço, eu aceito que ela se movimentou dentro de mim, porque foi um lado meu, né, que foi despertado. Reconheço, acolho, né? Quando a gente começa a trabalhar, a fazer esse trabalho, né, de revelação, de tirar as nossas máscaras, é o primeiro passo para a mudança, para as grandes transformações, para a volta, para poder sair dessa caverna, para que a luz, né, apareça novamente,
para novas ideias, outras oportunidades, outras possibilidades de cocriar, de cocriação. E é isso que a gente traz através do conhecimento xamânico. Esses arquétipos aparecem, né, nessas vivências, nessas meditações, justamente para que a gente vá começando a tratar, né, de forma a lidar com esses arquétipos, nessa representação, nessa simbologia, entender essas partes que estão adormecidas dentro de nós. Se esse arquétipo, né, ele está ali se manifestando já de forma equilibrada no sentido de ele estar colocando toda a força dele para agir, esse que é o equilíbrio. A diferença de que equilíbrio e desequilíbrio, gente, não é certo e errado, mas é aquilo que você está vivenciando. Primeiro ponto. Tá? Porque aqui a gente não está falando o que é certo, o que é errado, mas a gente está falando de autoconhecimento, se autoconhecer através daquilo que você está vivenciando. Então, lidar com esse arquétipo. Se ele se representa, onde você está conseguindo se movimentar, fazer escolhas verdadeiras, escolhas suas, não indo atrás de crenças, não indo atrás do que o outro falou para você, colocando o teu sentir à sua disposição, porque é isso que o arquétipo faz. Um animal na natureza, ele age de acordo, né, com as características dominantes que ele tem. Ele não vai atrás, né, de imitar um outro animal. Ele faz aquilo que ele veio para fazer na natureza. Nessa simbologia, nessa representação, aquilo que está vindo para mim fazer, eu estou fazendo? Ou estou indo atrás de informações, de ideias que não são minhas? Isso é entender o arquétipo. Eu estou me manifestando de acordo com aquilo, com o meu sentir, porque o sentir ele é muito profundo, ele tem a ver, né, com a nossa intuição. Nós estamos permitindo que a intuição entre, ou a gente está indo atrás do ego, porque o ego, gente, é aquilo que está sendo manifesto fora. Eu vou atrás, né, do conhecimento externo, vou copiar aquilo que está ali diante de mim, para quê? Para ser aceito. E o animal, ele não está buscando aceitação. Ele não está preocupado se o outro animal está aceitando ele ou não. A natureza dele está sendo manifesta o tempo todo. Ele vem nessa representação para que a nossa natureza se manifeste, né, de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. E nós temos uma sabedoria muito importante a ser vivenciada. E sabedoria, ela vai além da inteligência. A inteligência é tudo aquilo que eu consigo captar de informação externa e vou desenvolvendo o meu intelecto, fazendo escolhas, mas as escolhas deveriam, né, não que deveriam ser relacionadas ao meu sentir. Fazer esse mergulho, olhar para mim, essa informação que eu estou recebendo, né, aquilo que estão falando a meu respeito, aquilo que está se apresentando diante de mim. Esse é o conflito, né? Aquilo que tá sendo mostrado para mim, a informação que está trazendo para mim através de um comportamento externo, através de uma instrução de alguém, através de uma atitude de alguém, através daquilo que desde pequeno nós vamos recebendo, que são as informações dos pais primeiro, a forma como eles gostariam, eles começam a nos moldar, né? A forma como a sociedade tenta nos moldar, a forma como a religião tenta nos moldar. Então, são diferentes possibilidades, né, de tentar fazer com que a gente deixe esse sentir de lado e atue, né? Atue sempre em função daquilo que o outro está falando, daquilo que o outro está colocando como correto, só que é correto para ele. Será que é correto para você? Será que é aquilo que você gostaria de fazer?
São reflexões importantes que a gente deveria fazer. E esse arquétipo ele vem justamente para isso. Se foi se moldando, né? Se colocando diante do desafio, deixando esse desafio muitas vezes se tornar maior do que você, né? E nesse desafio não tá encontrando solução, porque não está atrás de solução. Está mergulhado no problema. Para que eu encontre essa solução, o que eu tenho que fazer? Fazer essa reflexão. Não é buscar culpados, né? Nem eu, nem o outro, nem a situação, não. É entender como é que eu funcionei, né? Por que eu criei? No momento que eu criei e aceitei aquilo que eu criei, entender, né? Que aquele momento, né? Tudo aquilo que foi gerado, que foi sentido, entender, aceitar isso, se recolher. Se estiver muito difícil, se recolher. Porque quando a gente consegue aquietar o nosso coração e a nossa mente, gente, a gente consegue sair daquela sintonia. Como é que eu vou sair de uma sintonia do turbilhão se eu não me permito me aquietar? Eu fico só vivenciando e reclamando, né? E potencializando com a minha energia aquilo que está sendo manifestado. Eu não faço esse movimento. Eu não crio esse movimento porque eu não me permito entrar em contato com isso. Nós começamos a fugir, entrar nesse estado, sair da caverna. A gente não entra na caverna. A gente não entra nesse grande útero, né? Que é esse vazio, e absorver essa energia que tem, que o vazio também tem esse alimento, que esse alimento dessa reflexão que a gente faz quando a gente está no momento de reflexão. Aí vai abrindo a mente. A gente vai, sabe, despertando a intuição para outras possibilidades. A gente só consegue despertar a intuição nesse processo de sentir, de mergulhar nesse sentir e aquietar a nossa mente. Lidar com a nossa mente no sentido de deixar os pensamentos, né? Os pensamentos sem brigar, sem se degladiar com eles. Porque é isso que a gente faz no momento que a gente não está fazendo uma vivência, por exemplo, xamânica. Aquilo se movimenta. Não é fácil de fazer esse mergulho. Mesmo durante uma meditação, principalmente durante uma vivência para encontrar o arquétipo. É complicado, é difícil, você passa pelo túnel escuro, né? Onde você não sabe o que vai se apresentar diante de você. São sensações, são situações que você sabe inconscientemente que elas têm, mas tem muito medo que elas se apresentem. Então, né, fica. Só que aquilo está ali, se debatendo. O animal está ali se debatendo para tentar, né, fazer com que você olha quais as características que estão aí adormecidas que você não está observando. É isso que ele traz, né? Essa representação dessa simbologia que nós estamos conversando hoje. Eu estava falando, tenho falado aqui há algumas semanas sobre o poder curativo e energético das plantas. Depois a gente vai fazer a vivência, nós vamos fazer uma ativação no campo vibracional com essa planta, que é o alecrim. Deixa eu virar aqui a tela, vocês estão vendo aí, gente? Vamos falar, estão me ouvindo bem? Todos ouvem bem? Então, o princípio ativo, aliás, o princípio energético e curativo das plantas. O alecrim, ele trabalha estados febris, ele trabalha convulsões, sensações de abandono e desamparo, tristezas profundas, fuga de si mesmo, pensamentos negativos, atração de forças inferiores, mental conturbado, envolvimentos destrutivos,
magia negra, ligação com o baixo astral e medo. Essa planta, né, tão delicada, ela tem o poder de atuar no seu campo energético e fazer esse tratamento. São várias as plantas que têm a capacidade. Antigamente as pessoas tinham uma relação muito mais conectada com as plantas. Hoje em dia as pessoas perderam muito o contato, vão atrás de, né, infelizmente, deixam a doença tomar conta do organismo, né? Quando vai ver, a coisa já está tão complicada que, né, vai atrás de uma solução médica. Não que eu diga que não é necessário, claro que é necessário acompanhamento médico, como eu disse, tudo está certo, né? Cada pessoa está de acordo com aquilo que ela está buscando vivenciar naquele momento. Só que ao perder esse contato com a energia das plantas, né, da conexão que essa planta tem, quantas pessoas, né, tomavam chás e se curavam uma determinada dor que estava sentindo com aquele chá. E a gente foi perdendo o contato com a natureza ao longo da vida, né? Poucas pessoas entendem e acreditam no princípio ativo e a capacidade curativa dessas plantas. O alecrim, por exemplo, trabalha com uma série de outras coisas, outros benefícios. Tem o alecrim. Outras plantas têm outros benefícios, né? Aqui que a gente estava falando o tempo todo. Por isso que eu trouxe essa planta trabalhar com esse arquétipo. O que a gente fala que é fuga de si mesmo? Né? A mente está conturbada. Aquele momento que você fica ali com a mente completamente conturbada, né? E fica naquele estado febril, se sentindo abandonado, que é aquilo que a gente estava conversando até há pouco, e fica ao invés de você, né, fazer esse trabalho de introspecção, né, se está realmente, quando está realmente com essa mente extremamente conturbada, ter um contato com a natureza, através dessa erva, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, que é o alecrim, que depois a gente vai fazer uma ativação no campo áurico de vocês, entrar em contato com essa planta, né? Nesse momento que está está conturbado, fazer um chá, né? Sentir o cheiro, porque o alecrim ele trabalha o nosso mental. Outro dia eu estava lendo que você cheirar por alguns segundos um galinho de alecrim, isso desperta muito a nossa memória. Então, cada planta ela tem uma informação extremamente rica, extremamente importante, só que a gente veio perdendo esse contato, né? Porque o ser humano se acha superior, né, a tudo aquilo que está na crosta terrestre. Se acha superior aos animais, se acha superior às plantas, só que ele esquece que ele faz parte da natureza. Então, quando a gente se desconecta, né, o que nós estamos fazendo? Estamos degradando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, né? E essa plantinha aqui, que é tão delicadinha, ela faz tudo isso. Ela trabalha compulsão, abandono, tristeza profunda, fuga, pensamentos negativos, atração de forças interiores, mental conturbado, envolvimentos destrutivos, magia negra, que elas existem, né? Que é aquilo que... depois, numa outra oportunidade, a gente conversa sobre isso. Ligação com o baixo astral, que justamente você está numa frequência, você está vibrando naquela frequência automaticamente para onde que você vai. Não que essas forças atuam, né? Porque você está lá na luz, né? Está extremamente iluminado, e essas forças que estão aqui não te atingem, te atingem simplesmente porque elas têm essa força para te atingir. Não, porque você está na mesma frequência, por isso que elas atuam, né? Você está nessa frequência baixa de se permitir que todos os pensamentos destrutivos, que é aquilo que nós estamos falando há pouco, né? Essas sombras que são ali manifestas,
e você não está querendo lidar com elas, está com medo, mas são lados seus, são lados seus. Então, esses lados seus, né, essas sintonias suas, elas vão captar outras frequências de outras pessoas, de outros seres que estão na mesma vibração. Só isso que eles fazem. Esse é o poder que eles têm. Por quê? Porque nós permitimos. Cada um de nós, ao baixarmos a nossa vibração, a gente permite essa ligação. Então, o que, que faz essa planta? Ela atua, né, no seu campo para que você relaxe. Porque quando a gente faz um chá, né, o próprio cheiro do chá, aquele aroma, você vai entrando num outro estado, você vai saindo daquela, vai conseguindo se desconectar. Pode perceber quando você entra em contato com a natureza, como é que ela faz trabalho de relaxamento. Você sai do lugar onde você está. Ela nos transporta, a planta ela tem a capacidade de nos transportar energeticamente para um outro estado de consciência sem que a gente perceba. Procura caminhar num jardim, mas caminhar no sentido de observar, não de caminhar, porque tem gente que caminha assim, né? Bitolado, não olha para uma flor, não olha para uma árvore, não sente a energia porque está assim, bitolado. Quer sair para caminhar, mas continua focado aqui, naquele problema. Está trazendo o problema junto e está mergulhado nele, não abre para sentir a energia do local. Se você sair para fazer uma caminhada, né? Por mais que venha, porque vem, né, gente? A mente da gente está se movimentando o tempo inteiro. Então, o pensamento, deixa o pensamento fluir. Deixa o pensamento fluir. Não começa a raciocinar sobre aquilo que você está pensando. Mergulhe, sabe, naquele lugar onde você está caminhando. E os pensamentos vêm e vão. É como a gente está meditando. Eles vêm e vão até que você consiga aquietar e consegue. Porque a natureza tem essa capacidade desde que a gente faça essa conexão com ela. Desde que nós façamos essa conexão, ela consegue fazer o trabalho conosco. Mas para isso que eu tenho que fazer, eu tenho que sair, caminhar, entrar em contato, observar e me permitir sentir essa energia. Eu tenho que entrar em contato com essa planta, tomar esse chá e me permitir, sabe, relaxadamente, sorver cada gota desse chá. Sentir o aroma desse chá. Eu estou entrando em contato com a energia dessa planta. E ela consegue fazer esse trabalho de limpeza energética nos nossos corpos. Porque ela vem justamente para isso, né? Para fazer essa limpeza profunda no nosso corpo emocional, né? E automaticamente, quando eu consigo equilibrar meu emocional, eu aquieto a mente e eu trato do meu corpo. É isso que ela produz quando você entra em contato com uma determinada planta para ela que faça uma determinada cura. Justamente você entra em contato com o campo áurico dela e você se permite, né, se trabalhar, se tratar no seu campo áurico. E a planta faz isso. Por isso que as pessoas tomam determinado chá para dormir, né? O que é insônia? Também essa agitação mental. Então, elas têm essas propriedades curativas que a gente vai perdendo justamente porque se desconecta da natureza. Tá certo, gente? Tudo bem?